Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala ZL, eu e o meu papagaio de pirata, como sempre. Roger, estava com saudade de mim, Roger? Passou agora. Ah, não, nós estávamos com saudades de vocês. Mas hoje o bate-papo, olha para lá de interessante, não é verdade, Roger? Olha, vai ser uma aula, um mestrado, uma pós-graduação em empreendedorismo. Falei bonito, Roger? Falou bonito. E para falar de empreendedorismo, ninguém mais, ninguém menos do que uma instituição extremamente séria, que é o Sebrae. Isso mesmo. Representado hoje por um cara que eu considero, nos últimos anos, até um amigo, né? Olha, a gente teve aí aproximação via CDL, etc e tal, Sebrae, parcerias. Ricardo Calil, seja bem-vindo aqui ao nosso Fala ZL. Muito obrigada, Ricardo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Vanessa, Roger. Tenho certeza que teremos uma conversa maravilhosa sobre empreendedorismo. Agradecer a vocês mais uma vez aí o convite e a consideração toda com o Sebrae. É sempre muito bom, né, destacar os serviços de instituições como o Sebrae, porque tem tanta orientação e tanto curso gratuito, tem tantas possibilidades. Eu digo que o Sebrae é uma instituição portas abertas, é isso, Calil? Totalmente. O Sebrae, ele está de portas abertas, sempre esteve de portas abertas, e o que a gente percebe é que muitos empresários, muitos empreendedores, ou aquelas pessoas que pensam em abrir uma empresa, não conhecem os serviços do Sebrae. Né? Então, assim, o Sebrae é uma instituição que tem mais de 50 anos de atuação, como o Roger falou, é um exemplo e uma referência em empreendedorismo, principalmente para micro e pequenas empresas. Então, assim, o que a gente sempre fala os serviços estão todos à disposição, como você falou, Vanessa, uma instituição totalmente portas abertas, e muitas vezes essas oportunidades estão ali e o empresário nem sabe que elas existem. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem muitas ferramentas, muitas possibilidades de ajudar os empresários, e ele precisa conhecer isso, ele precisa conhecer. E por que, de repente, o empresário não sabe, não conhece, ou até tem medo de ir ao Sebrae, porque ele acha que ele não precisa, porque ele vai gastar, ou porque ele não tem verba para investir em conhecimento? O que acontece? Vocês já fizeram uma pesquisa? Aliás, o Sebrae adora uma pesquisa, né? Sim, o Sebrae é PhD em pesquisas em vários cenários aí, principalmente das micro e pequenas empresas, que é o nosso foco. Bom, tem vários motivos para isso, né? Então, assim, tem um motivo, por exemplo, as pessoas que acham que o Sebrae vai fiscalizar, então não vai no Sebrae, porque vai ser uma instituição... Por isso que o Roger não foi até hoje. Gente, o Sebrae não fiscaliza, o Sebrae ele ajuda. Exato. Não, é bom deixar claro, né? Exato. Que o Sebrae, na verdade, some. E até fazendo um parênteses, né? Você falou sobre a questão de ir, né? Tem um empresário que talvez não vá porque ele acha que é o puto empresário, mas não sabe o quanto ele pode aprender ainda. Não é? Exatamente. É uma coisa muito bacana. Eu fiz um empreteco, a convite, aliás, até do Calil e da Alessandra lá do Sebrae. Nossa. E, pô, eu empreendo há anos já em diversas coisas. E mesmo assim foi tanto aprendizado, uma virada de chave em algumas questões que eu não acreditava que poderia mudar. E muda desde o empreendedor inicial, né? Como um empreendedor mais pró, né? Então o Sebrae ele tem as ferramentas para tudo. Mas quem conhece o Calil, deixa o Calil falar. Tô falando demais. Não, eu gosto disso porque ele já ajuda a fazer a propaganda também, entendeu? Então você pode ficar à vontade. Toda vez que você quiser falar do Sebrae, tem todo o meu aval para falar. Tem todo o conhecimento para falar do Sebrae. Então, assim, a primeira questão é essa. A segunda é essa que o Roger falou mesmo. Às vezes o empresário ele já tem muitos anos, ele ganha dinheiro com a empresa dele e às vezes, mesmo sem conhecer muito bem de finanças, ele tem um resultado, ele conseguiu sustentar a família dele a vida inteira. E daí ele fala, por que eu vou lá agora? E ele começa a ter alguma dificuldade, alguma coisa, por qualquer motivo. Sim. E ele fala, por que eu vou lá agora se eu sempre fiz e sempre deu certo? Então isso é uma coisa que acontece muito. Então é uma barreira isso. Eu sempre fiz e sempre deu
deu certo, é uma barreira de conhecimento, que você fala, eu já sei, então para que eu vou numa instituição e vou tentar ver algum curso, alguma coisa para melhorar? Então existe essa barreira. Isso a gente está falando daqueles que não vão, né? Mas a gente tem uma gama muito grande de empresários, por exemplo, que até tem essa crença, e quando eles vão até o Sebrae, eles quebram essa crença totalmente, que é exatamente o que o Roger falou. Por isso que eu falei que ele tem todo o know-how para falar do Sebrae, todo o conhecimento, porque é exatamente isso que acontece. E quando a gente fala com o empresário, a gente fala assim, fiquem próximos do Sebrae. Por quê? Às vezes ele faz um curso, e aí ele faz um curso e fala, não, depois eu volto, e fica distante de novo. Porque a gente está o tempo todo, o Sebrae é uma instituição que está o tempo todo estudando sobre empreendedorismo, atualizando as informações. Então a gente fala de qualquer tema relacionado à administração, fala de marketing, fala de gestão de pessoas, fala de marketing digital, fala de finanças, fala de produção. Então, e a gente está o tempo todo desenvolvendo isso. Existem uma série de pessoas, centenas de pessoas trabalhando nisso o tempo todo. Então, o conhecimento mais atualizado que existe sobre empreendedorismo está no Sebrae. Está em outras instituições, obviamente, nas universidades, mas também está no Sebrae. Então, se ele ficar próximo do Sebrae, ele vai ficar o tempo todo próximo desse conhecimento. E a chance dele ter sucesso e melhorar a questão da gestão dele é muito maior daquele que está afastado. Um dos motivos também do empresário muitas vezes no Sebrae é que o empresário é equipe, né? Então assim, ele é a equipe da empresa, né? Equipe bom, gostei. É o tempo. Exato, ele não tem tempo, porque ele está o tempo todo fazendo tudo. Falta alguém na equipe dele, quem tem que repor? É ele. Então ele é caixa, ele é financeiro, ele é o vendedor. Falam que são os tentáculos. Os tentáculos. O polvo. Por isso que ele precisa ainda mais ir para o Sebrae. Exato. Aprender a delegar, formar a equipe, capacitar, né, e etc. Não, exatamente. Porque daí ele começa a aprender, porque ele é o famoso eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz assim. E essa é uma forma, quando ele vai no Sebrae e começa a ter essa noção que ele pode delegar, que ele tem que delegar, que ele tem que olhar para onde a empresa dele está indo, para ele saber onde é que está indo, porque muitas vezes é automático. E sempre foi, não é que não funcione, sempre foi no automático e sempre funcionou. Geralmente quando ele para ir, é quando deu algum problema. Então quando ele está sentindo que, sei lá, ele fala, o mercado não está tão bom quanto era antigamente. É quando a água está batendo na bunda, exatamente, essa é a verdade. Exatamente, daí ele vai. Só que agora a situação é bem diferente, né? Agora, recentemente, a gente teve mais uma edição da NRF, né? E muito se falou em IA, e muito se falou exatamente nesse discurso aí de grandes CEOs, grandes players aí do mundo que ditam o que vai acontecer no varejo, da implementação da IA, e que a IA não vai substituir a parte humana, né? Porque você precisa de pessoas habilitadas para estarem aí não só alimentando a IA com os dados, como vendo as métricas, o que dá certo, o que não dá. E muito foi falado na NRF sobre essa questão de ou medo, ou eu não tenho recurso para investir, o meu negócio sempre foi pequeno, eu não preciso e eu vou ficar fora disso porque para mim não me interessa. Crenças limitantes, de alguma forma. Exatamente, só que aí o que acontece? Tá todo mundo falando que não adianta. Independente do tamanho do seu negócio, independente se ele é uma portinha, 2 portinhas, 50 mega filiais, ele tem que estar antenado dentro do que ele pode, do que ele consegue investir, mas ele tem que estar acompanhando, porque senão ele vai ficar para trás. Hoje não pode parar no tempo. Hoje muda-se muito o mercado, a situação, e por isso que o Sebrae é importante, que ele sempre está antenado. O Sebrae, ele está... Na NRF tem delegação do Sebrae, né, se eu não me engano. Está junto com outras instituições, então está sempre... O Sebrae está trazendo o que é de novo, né, Calil? Então, e esse exemplo que a Vanessa deu é o que, assim, é o que acontece bastante. Há uns anos atrás, qual que era a questão? Eram as redes sociais. Então, você ia falar com um empresário, você já tinha, sei lá,
5, 6 anos atrás, redes sociais, todo mundo já estava fazendo divulgação por rede social, já estava acontecendo isso. E sei alguns empresários, ele fala, não, o meu negócio não é rede social, eu não preciso, tá? É porque eu sempre fiz da outra forma. Você fala, não, mas precisa. E aí fala, não precisa, deixa. E aí a pandemia veio acelerar esse processo de uma maneira muito agressiva, inclusive, das redes sociais. A inteligência artificial, ela só muda o que é, mas é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, aquele raciocínio de, não, espera, não é a minha hora, é muito para mim agora, vai ser muito caro. E hoje, assim, se a gente olhar o nosso celular, todo mundo está com celular, ou seja, é o que você comentou, é automático. Se você não quiser ter celular hoje, você até pode, mas você vai estar totalmente desconectado de tudo. Né? Então, assim, hoje as pessoas mais velhas, todo mundo tem celular. E se você pegar uns 10, 15 anos atrás e falar assim, um senhor de 60, 70 anos vai entrar no YouTube para ver um vídeo tutorial. Você Meu olhava... pai mesmo, então... ele tudo que ele assiste, ou ele tem curiosidade, ou ele vai lá no YouTube, ele acessa muito mais do que eu. Então, muito mais do que eu. E quantos 72. anos 72. Não, perdão, 73. 73 anos. Então, assim, é isso. Quando a gente fala de tecnologia, tem algumas, beleza, que você pode escolher, mas tem outras que você não vai nem poder escolher. Se você quiser escolher por outra, você vai ficar para trás. Né? Então, assim, hoje a inteligência artificial, ela está presente, ela já está presente em tudo que a gente faz, né? Ela já começa a estar presente. E tem ferramentas, as ferramentas, isso é outra percepção. A ferramenta começa muitas vezes cara, muitas vezes distante, mas geralmente ela começa a ser socializada no meio do caminho, porque surgem outras mais complexas. Democratizada. Exatamente. Você vê o ChatGPT. Quando foi criado o ChatGPT, todo mundo falava, isso aí será? Responde e tal. E é uma ferramenta sensacional. Utilizamos aqui. Não tem muito. E a gente usa no Sebrae, a gente indica para os clientes usarem. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você vai fazer falar com um fornecedor ou com alguma outra empresa que você quer fazer uma parceria, por exemplo. Se você digitar lá, olha, eu queria saber quais são as objeções que podem ter na parceria entre essa instituição e essa. O ChatGPT vai te dar como bloquear essas objeções, o que eu tenho que falar na reunião. Quebrar objeções, etc. Exato, é uma forma de fazer. Como eu gostaria de escrever um e-mail para a empresa X, a minha empresa é disso, a empresa X é daquilo. Como é que eu consigo adaptar da melhor forma o e-mail que eu vou escrever? Sim. Ele te escreve o e-mail. E aí ele escreveu o e-mail e fala assim, não, esse e-mail ficou muito grande, dá para você reduzir com a mesma ideia? Ele reduz. Então, é uma coisa assim, quantas horas você demoraria para fazer isso perfeito. sozinho? Usar como complemento, né? Exato. O ser humano, ele é o centro sempre, né? As ferramentas, eu falo até em marketing, né? Você falou de marketing digital, nós vemos a gente tem até mídia impressa ainda, como eu sempre falo, né? Mas a gente veio dessa mudança, né, de analógico para digital, mas o centro é sempre as pessoas. As ferramentas mudam, mas são pessoas que nós lidamos. E como que a gente vai utilizar a ferramenta ou a tecnologia que nós temos nesse momento da melhor forma, né, para atingir essa pessoa ou para fazer um trabalho ou um propósito. É exatamente o Calil acertou na... sim. É que você, eu vou te falar, viu? Começamos. É que eu quero falar. Eu sou a papagaia de pirata. Você é praticamente o ChatGPT. Eu ambulante. Sou. Então, mas o que eu queria comentar é justamente isso que ele falou. Não adianta o ChatGPT te dar inúmeras informações e você não ter conhecimento do assunto, porque senão você... Sim, ou até para treinar, que são ferramentas que são treinadas, não falar outra coisa, né? Porque tem muita informação equivocada ou até errada. Na verdade, como vocês estão comentando, é um complemento super importante. Você consegue ganhar muito tempo com ferramentas de inteligência artificial hoje em dia para fazer texto, para fazer convite, para fazer arte, para fazer de tudo. Agilizar processos. Você tem, por exemplo, o Canva, que eu não sei se vocês utilizam. Democratizou também o design. O Roger é designer por formação. Designer mesmo, gente. Se vocês pedirem pra ele, ele faz. Ele é top. Já foi melhor. Eu sou designer de Canva, que eu falo.
Mas pergunta para o Roger, né? A gente é da época do que fazia ainda em PageMaker, CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, combinações. E hoje, até uma edição de vídeo se faz no Canva de forma rápida, né? Ou num CapCut, como eles falam, né? Exato. Você não precisa de uma ferramenta super evoluída para fazer, né? Então, isso é extremamente importante. Né? Porque além de democratizar, como a gente falou, também sobe, né, a barra também para os designers, para todo mundo, que eles têm que estar melhorando ou melhorando até dentro dessas ferramentas, fazendo, né, projetos dentro dessas ferramentas. Então é muito bacana, isso é produtivo sempre. Não, e outra coisa, eu acho que aí é onde eu queria chegar. Por exemplo, a gente sabe da CDL Itaquera, que tem uma grande, uma enorme, uma gigantesca parceria com o Sebrae Leste 2, ok? Uhum. E o que a CDL tem em mente? E que eu acredito que seja a mesma ideia do Sebrae. Fazer com que o comércio local se desenvolva, que o comércio local esteja antenado na tecnologia, ok? Perfeito. Então, Roger, de que forma, Roger e Calil, de que forma tanto o Sebrae como o CDL, olha, deu um novo nome para a instituição, CDL. Isso, você vai ferrar com os CDListas. Tá bom, tanto bem. Podem chamar a atenção dos lojistas para dizer: ei, independente do seu tamanho, do seu negócio, você tem que ter uma vitrine diferenciada, você tem que estar no e-commerce, você tem que estar no digital. Você acha que é muito absurdo investir, né, no marketing? Não é. Tem para todos os tamanhos, para todos os gostos, para todas as precificações. Sim. Né? Então, como que vocês planejam fazer isso ou já estão fazendo? Calil, você quer começar? Eu posso começar. Pode. Posso. Então, assim, falando um pouco da instituição Sebrae, né? Muitas vezes a pessoa vai ao Sebrae, ela vê o Sebrae como instituição, faz o atendimento lá do microempreendedor individual, da ME, da IPP, faz cursos, faz consultorias, então vem como uma empresa de produtos, né? O objetivo do Sebrae é muito maior do que esse, né? E aí tem muito a ver com o que você comentou. Nós somos uma agência de desenvolvimento. É isso que a gente quer ser. Para você desenvolver uma região, isso a gente fala, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, existem dois tipos de capital, não tem outro, que é o capital privado e o capital público. Né? Então, assim, instituições públicas, prefeitura, aquela coisa, vai fazer investimento em infraestrutura, que é super importante. E a parte privada, que são os empresários, né? Então, assim, a prefeitura não vai conseguir gerar emprego privado, ela não vai fazer, ela pode dar condições, criar ambientes para que as empresas se instalem ali e tal. Então, você tem essa situação, e você só tem um desenvolvimento econômico por meio do desenvolvimento das empresas. Tanto aumento do número de empresas, como desenvolvimento daquelas que já existem e daquelas que estão abrindo. Então, e por quê? Se você tem uma gestão boa dentro do processo, você vai conseguir contratar mais pessoas, você vai conseguir fazer mais campanha de marketing, você vai conseguir, com isso, ter mais famílias ali envolvidas, recebendo dinheiro por conta daquele negócio, e esse dinheiro é gasto dentro do bairro. Então, assim, esse movimento é o que faz o ciclo econômico girar. E aí que vem o desenvolvimento de fato. Né? Então, assim, mas a parte pública é importante? Com certeza, porque você tem que ter infraestrutura para isso tudo acontecer. Né? Não adianta, eu vou estimular a empresa só com informações empresariais e de gerenciamento, ela vai conseguir se instalar num lugar que não é próprio para ela e vai conseguir dar super certo. Às vezes acontece, mas não é o que mais acontece. Então, as duas coisas têm que funcionar juntas, mas o que a gente vê é o objetivo dentro do Sebrae, eu acho que tem muito a ver com o objetivo da CDL também, é trazer o desenvolvimento para os empresários ali, para que eles possam realmente crescer. É isso. O empresário com mais dinheiro no bolso é o que reflete o sucesso do Sebrae. Né? Para a gente ter sucesso é quando o empresário tem sucesso, porque significa que o nosso objetivo está sendo concluído ali. Então, o que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Que quanto mais empresários estiverem mais próximos a nós, melhor. Né? A gente quer puxar isso
para nós, né? Então, assim, existem outras instituições super importantes dentro desse processo? Claro, a CDL é uma delas, o SEBRAE é uma delas. Então, assim, é por isso que a questão do desenvolvimento regional para a gente é muito mais importante quando você olha o SEBRAE do que dar um curso. Não é isso só, né? O curso é o meio de fazer isso. Sim. Levar a informação é um meio de que as empresas possam estar num patamar diferenciado para que realmente possa trazer desenvolvimento para a região. Então, é isso. Eu acho que o grande objetivo do SEBRAE, a grande relação que nós temos de objetivos comuns é exatamente esse, é desenvolvimento regional por meio do empreendedorismo. Agora, você me disse se eu acertei. Perfeito, eu só preciso complementar um pouquinho, porque você falou quase tudo. E, aliás, eu só vou complementar para não ficar quieto. Aí, eu vou complementar o complemento do complemento que é seu. Perfeito. Não, eu acho que o Calil foi cirúrgico no que ele falou, né? O poder público, ele tem um papel importante, sim. Né? Mas eu acho que o privado tem um papel muito maior ainda. Até mesmo nessa questão de entidade, quando a gente fala de CDL, o que a gente leva para o poder público? Muitas vezes, esses associados, essa união, essa integração, leva ao poder público. Nós precisamos disso aqui. Né? E o poder público avalia, junto com entidades como a CDL e o SEBRAE, né, capacitados para isso, aqui dá para fazer isso e isso vai melhorar. Então, para quê? Porque o poder público ele precisa de direcionamento. Né? Ele não sabe quem mora no bairro precisa. E eu acho que o maior problema hoje de um bairro ou de uma região é exatamente o poder público fazer o que ele acha que é e não o que o bairro realmente precisa. E quem é que sabe que um bairro precisa ou não? Os moradores, os munícipes, os empresários, os lojistas, né? Então, por isso é importante essa participação da sociedade civil organizada, junto com entidades organizados por uma entidade, por um guarda-chuva, seja CDL ou não, junto com entidades de fomento, como o SEBRAE, né, que fomentam o empreendedorismo, e outras mais, comunicando-se com o poder público e privado, fazendo o desenvolvimento de um bairro. E a maior dificuldade que eu vejo na CDL hoje, e o Calil já falou, né, até sobre o assunto, talvez essa barreira do empreendedor, do comerciante, né, de mudar. De querer resistência, né? Eu já ouvi histórias, por exemplo, de lojista que fala, eu não sei se eu vou reformar minha loja, eu tenho medo do meu público achar que está muito bonito e não querer entrar aqui, achar que é caro, né? Vai. Tudo bem, tem toda uma composição, tem toda uma estrutura, tem toda, que o SEBRAE dá, aliás, isso, né? De entender, fazer a precificação, condizer com o público e o ambiente e a região onde você está. Tem sim, mas todo mundo gosta de uma coisa boa. E se for uma coisa boa e barata, né? Entre aspas, né? Barato que a gente fala. Boa e condizente com custo-benefício, etc. e tal, é sucesso, com certeza. Só que quebrar esse paradigma, esse medo, essas crenças, talvez, eu acho que é a maior dificuldade que eu vejo, pelo menos, Calil, dentro da CDL. Com os empresários. Tem empresários tem lojistas que deixam a luz da loja desligada. Desligada para economizar a luz. Isso é um absurdo. Você fica com mais medo de entrar na loja do que do que ficar na rua, né? Então, é uma economia burra que a gente fala, né? Que talvez não soma, só que quebrar essa crença, eu acho que é a maior dificuldade e é o maior trabalho que nós temos que fazer, né? E é um trabalho de formiguinha. SEBRAE, CDL e outros do Sistema S, né, que a gente tem outros também, SENAC e tal, que é muito importante para um bairro, para uma região. Só queria complementar isso, mas... Não, e sem dúvida, eu acho que essa questão quando o empresário avalia, tudo tem uma questão de custo-benefício. Você falou que eu fui cirúrgico, agora você que foi cirúrgico. Porque a gente está falando de... cirurgias. Exato. Cirurgias empresariais. Exato. Mas custo-benefício, eu acho que isso é o principal ponto, porque tem limites, por exemplo, uma loja com uma luz desligada, quer dizer, sai totalmente daí não é uma questão mais de custo-benefício, né? É uma questão assim, saiu totalmente do propósito do negócio, né? Então, assim, você vai falar de visual merchandising com uma loja com uma luz desligada, você não consegue nem começar. Porque a primeira coisa que vai se falar, acenda a luz, por favor. Esse é o primeiro visual merchandising que você vai fazer. Eu falei coisas berrantes, né? Claro, mas tem as pequenas coisas que já prejudicam. Só complementando, até bem pouco tempo atrás,
Babatéria. Uma loja, uma avenida importante aqui, eu vou falar assim, cara, além de ter a luz apagada, o teto, o forro estava caindo. Anos e anos e anos e anos e anos e anos dessa maneira. Não é importante para aquela pessoa, o empreendedor que estava ali, aquilo ali. Eu não sei o que acontecia ali, mas toda vez que eu passava em frente à loja, eu falava assim, ai meu Deus, eu quero nem passar em frente à loja, é a loja do terror. Me passava isso, eu tinha essa sensação de que ali era uma coisa... Mas é uma loja de Halloween, você que não viu a comunicação visual direito da loja. Você como cara do marketing, é verdade, nossa, Roger... Puxa, o cara já estava temático. É verdade, 375 dias do ano temático pro Halloween. Enfim, e para minha surpresa, no final do ano passado, foi reformada a loja. E aí eu entendi o que era a loja. Sim. Ficou iluminada, tinha assim, eu falei, nossa, é a mesma loja? Não, não é a mesma loja. Mas é a mesma loja. Olha Sim. que louco isso. E com tanta tecnologia, tanto e-commerce, tanta venda online, o cara tem que entender que a loja é um PDV, ponto importante de visualização do produto, independente se ele vende online ou não, etc. É importante. Calil, continua. Não, eu vou bem no tema que vocês estão comentando agora, por exemplo, e até tendência mundial de varejo, né? A Vanessa comentou da NRF, que acontece a maior feira de varejo dos Estados Unidos, lá em Nova York, todos os anos. E aí, assim, antigamente, na NRF, se falava assim, o e-commerce vai tomar, teve um tema da NRF. Teve um boom, que ia acabar a loja física. Isso, acabar a loja física, esse vai ser o futuro e tal. E depois foi se desenvolvendo essa questão de a loja física é um complemento da parte online também. E é exatamente isso, né? Hoje em dia é só a gente... Às vezes a gente quer estudar muito o comportamento do consumidor e a gente não olha para o nosso comportamento como consumidor. Já facilita bastante já. Como que a gente age, como é que a gente age quando vai comprar. Então, assim, eu olho na internet, mas tem certos itens, por exemplo, que eu prefiro ir na loja física para ver. Eu vou comprar na internet, mas eu quero ver se é isso mesmo, se é isso que eu quero. E outros itens não, você compra direto online. Ou quer experimentar. Para ver se realmente serve, se ficou bom. Tem gente que compra tênis, e aí você compra tênis direto online e experimenta em casa, se não serviu, ele devolve. Sabe o que eu já fiz? O quê? Eu já fui na loja, vi o produto, na loja estava mais caro, o próprio vendedor da loja falou, compra online e pede para retirar aqui. Em meia hora eu comprei no celular dentro da loja, online, e retirei da própria loja online, com um belo desconto que eu estava lá, entendeu? Sei. Porque é exatamente isso, a loja virou ponto de visualização do produto, né? Sim. Você falou da NRF, eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, eles mostraram um case do Walmart, numa região dos Estados Unidos, que tinha a gôndola da Samsung celulares, né? E eles tiraram essa gôndola dessa loja. Daí, no site online de vendas, eles perceberam que aquela região caiu a venda de Samsung a rodo. Muito. Pra você ver, né? Daí eles perceberam que as pessoas iam lá olhar. Eles iam lá ver o aparelho. E como não tinha mais, as vendas caíram na geolocalização, né, daquela região. Então você vê a importância que é exatamente isso que você está falando. É a loja física. É o complemento. É buscar o produto lá, ver o produto, vestir lá o produto, talvez, né? Então é isso mesmo. Às vezes ter a experiência, por exemplo, a pessoa quer ir lá na loja para ter experiência com aquele produto, ver como é que é o ambiente, ver como é que é a marca. Porque isso são coisas intrínsecas, né? São coisas meio intangíveis, mas que a gente valoriza bastante, né? Então, você vai lá, você gosta de pertencer àquele tal produto. Então você tem a loja, ele te recebe, você olha o produto, às vezes você testa, se for um produto que dá para testar, ou você experimenta, se for um produto, às vezes, de vestuário e tal, né? Então, essa experiência é muito importante, isso cativa você para que você compre. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Não adianta você ter só a loja física e não tem nada na rede social, na internet, nada. Quer dizer, não estar no meio digital. Isso é outra falha também. É o outro lado, a falha pelo outro lado também. Porque, é claro, você vai ter exemplos de lojas físicas que se sustentam só sendo lojas físicas? Vai. Ter exemplos bem-sucedidos? Vai. Aqui a gente nunca, e no Sebrae a gente aprende isso, não tem verdade absoluta para nada.
Tem de tudo, tem de todos os exemplos. Tem o velho comerciante que está tantos anos, que faz no papel de pão e dá certo? Tem. Você vai encontrar. Que ganha muito dinheiro? Tem. Que achou a veia, nunca estudou na vida e nunca estudou finanças na vida e sabe o caminho das pedras? Vai ter e vai acertar. Mas se você olhar a maioria, e aí a gente fala de tendência, aí sim a gente vai para a tendência de fato, né? E essa pessoa que só tem uma loja física e sobrevive ali, ele não é a tendência, ele é uma exceção à regra. É uma exceção à regra. E se você se basear nele, provavelmente você não vai ter os mesmos caminhos que ele. Então a dificuldade vai ser muito maior, né? Então assim, por quê? A tendência qual que é? Você está no meio social, na rede social, na internet, e tá com a loja física, né? Mas tem gente que se dá bem só na loja online? Com certeza, hoje muitas pessoas. Sim. E a pandemia ajudou muito essa tendência, né? Antigamente, assim, é só a gente, de novo, vamos olhar para o nosso comportamento. A gente comprava online, mas a pandemia fez a gente comprar online de uma maneira absurda, avassaladora. A gente comprava tudo online. E estava tudo bem. E a gente começou a confiar na internet de uma maneira enorme. Assim, a gente fechou o olho. Claro, fechou o olho não é a palavra certa, porque a gente não fechou. Mas os meios de segurança, os meios de pagamento, tudo isso começou a dar uma confiança para a gente. A logística evoluiu muito. Você compra hoje, recebe hoje mesmo. Exato. Em algumas plataformas. Exato, que é sensacional, né? Aí, por exemplo, quanto tempo você ganha de ir numa loja física? Por exemplo, se eu preciso de uma coisa agora, eu já conheço o produto e tal, eu compro online, como você falou. Sim. Daqui 3, 4 horas está na minha casa o produto. Sim. Então, tudo isso deixou uma palavra que é muito importante nos dias de hoje, que é conveniência. Né? Deixou conveniente, é muito mais fácil você fazer isso, você ter acesso. Antigamente a gente ficava namorando um produto, né? Ficava, mas eu vou ter que ir lá na loja, vou ter que não sei o que, quando que eu vou. Hoje você namora na internet. Exato, e rápido você já tem isso na mão. E para mim é super conveniente isso, porque você tem um terror quando minha esposa e minha filha falam, vamos pro shopping. Que eu sei que vai sair caro, entendeu? Então, eu gosto de comprar online, eu compro objetivo. É mais controlado. Exatamente. Nem opinar a respeito papagaio de pirata. Agora tem uma coisa, essa questão das vendas online não significa que elas estão só na internet. Elas podem estar no WhatsApp, elas podem estar no site, a pessoa liga para a loja, vamos dizer, na mais remota possibilidade. Olha, eu vi tal coisa, será que dá para entregar? Tem os motofretes que trabalham para lojas pequenas que fazem esse tipo de serviço. Então, assim, de alguma forma, o comerciante ele vai estar inserido na tecnologia. Sim. Porque hoje é o que a gente... Não é hoje que a gente fala, se fala isso há vários anos, que é o omnichannel. Que é a compra por vários canais ao mesmo tempo. E é exatamente isso que você falou. Se você olhar a forma que a gente compra hoje, poxa, eu tenho um WhatsApp de uma loja. Se você manda mensagem, olha, você tem produto tal? Tenho. Quais tipos que você tem dele? Esse. Você pode me entregar hoje? Posso. Fez uma venda pelo WhatsApp. Eu não falei com ele, eu não conheço ele, eu não vejo o rosto dele, mas eu tenho conhecimento do produto, ou estava perguntando de algum produto que ele tem, e eu faço essa compra pelo WhatsApp. E geralmente, assim, o que acontece? No WhatsApp você tem a possibilidade do catálogo, né? Você coloca ali os seus produtos, e além disso você fideliza o cliente, porque você está falando diretamente com o cliente, faz uma amizade, né? Com aquele vendedor, e isso também favorece. Eu vou falar com meu amigo de tal loja, ele me responde rápido, e vai lá, tá aqui, aí tem o motofrete do bairro, né? Então, assim, eu acho que isso é uma boa dica, não é? E é isso que é extremamente importante. Não, você falou uma dica. Uma dica que quem pode dar é o Sebrae, certo? Por quê? Não, é verdade. Essa questão de atender rápido no WhatsApp. Acabou comigo. Você fez curso, ela fez curso no Sebrae. Ela fez curso lá. Ela sabe das coisas. Só que ela fez aqui no Leste 1. Estou ligado que ela atraiu o Leste 2. Não, peraí. Deixa eu falar. Eu leio os artigos do Sebrae. Sai no Desenvolve Itaquera. Verdade. O Sebrae tem uma coluna no Desenvolve Itaquera que sai sempre. O pessoal lá, que é super capacitado, sempre faz uma coluna muito interessante sobre empreendedorismo, dicas, vale a pena ler, viu? E aí o que a gente vai falar, né?
o WhatsApp, o marketing, é muita ferramenta, é muita coisa, é muita informação, e daí vem a informação básica, fluxo de caixa, que às vezes não tem, vitrinismo. Como organizar tudo isso? Como organizar tudo isso? Você viu que eu já entrei em desespero. Minha ansiedade já fez assim, ó. Gente, a gente tá desesperado aqui. Porque é muita informação, muita informação. Imagina. E aí, como que o Sebrae pode ajudar nisso? Né? Porque tem diversos cursos, tem diversas áreas, né? O que hoje tem no Sebrae, assim, que você destaca? Eu vou fazer um comentário com relação a isso, importante, quando você estava falando do WhatsApp, e aí você falou dessa questão das diferentes ferramentas, que assim, dá trabalho mexer com as ferramentas, né? Dá trabalho. Então, assim, parece, e a gente vê muitas pessoas na internet fazendo venda, principalmente no Instagram, você não quer trabalhar 2 horas por semana, você vai ganhar X, Y, Z, porque é só pela internet, você vai vender produto pela internet. Dá trabalho, dá tanto trabalho você fazer um trabalho bem feito na internet como um trabalho de loja física. Sim. Aí é uma questão de posicionamento apenas, mas trabalho vai dar os dois jeitos. Então a gente tem uma falsa, um falso pensamento que o online é mais fácil, porque você olha o online, você vê a quantidade de seguidores das pessoas, fala assim, nossa, aqui eu consigo atingir muito mais pessoas. E é verdade. Mas se você for atingir muitas mais pessoas, você vai ter muito mais trabalho, você vai ter que dar atenção para todas elas, vai ter que ter logística para tudo isso, se você for entregar um produto, né? Então, assim... Será que todas essas pessoas são as que eu quero mesmo? E aí, não vai dar lead ruim, perca de trabalho, retrabalho e um monte de demandas. Esse é o ponto. Você tem que escolher as ferramentas que se adequam ao seu tipo de negócio. Exatamente. Então, isso o Sebrae pode te ajudar. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, eu quero ter Instagram, quero ter TikTok, quero ter Facebook, quero ter WhatsApp, quero ter loja física. Você vai ter que ter um batalhão de gente cuidando de tudo isso. Porque uma pessoa só não consegue. Impossível. Para funcionar de fato. Né? Então, assim, você vai ter que ter um batalhão de pessoas. Pode ser que você tenha um batalhão? Pode, mas tudo isso tem que casar no gerenciamento para valer a pena e você ganhar dinheiro com isso, que é o grande objetivo do empresário. Então, assim... qual que é o teu público-alvo, definição do público-alvo, para quem você quer vender, para quem você vende, né? Quer dizer, você tem um controle dos seus clientes para entender qual que é o perfil desse cliente que você já vende. Como otimizar tudo isso. Exato, porque você tem no perfil, você tem mais ou menos o perfil de que tipo de rede social que as pessoas estão usando. Gastar energia no lugar certo. Exato. Porque senão você se cansa. É muita coisa. E você vai perder foco. Exato. É o que o Pareto dizia. 80% do teu investimento vai dar 20% do resultado. Né? Quer dizer, 20% do teu investimento vai dar 80% do teu resultado. Então é basicamente isso. Mas como é que você descobre isso como é que você descobre isso? Na prática. Né? Então, tem coisas que você consegue já inferir, é por aqui, acho que é isso aqui e tal, mas muita coisa você vai aprender na prática, você vai fazer, não vai dar errado, você vai falar, não é por aqui, aí você vai fazer aqui, é teste mesmo, é fazer teste, porque se tivesse uma receita perfeita de sucesso, todo mundo exatamente, então não existe, aqui é uma questão, por isso que a informação é muito importante, né? Por isso que o conhecimento é muito importante, porque você falou, né? Às vezes tem todas essas coisas e não entende de fluxo de caixa. Poxa, é mais um problema nisso, porque se você não entender de fluxo de caixa, você vai investir teu dinheiro errado, você vai pedir empréstimo quando não precisar, ou você vai ter empréstimo demais e vai se enrolar. Então, assim... entendeu? Então, assim, a questão desses conhecimentos é justamente para você não se enrolar. Né? O fluxo de caixa vai te deixar mais rico ou menos rico? Talvez não, mas ele vai melhorar a tua gestão financeira, tenho certeza. Você vai previsibilidade e outras coisas mais. Tudo, teus investimentos. Cara, isso abre um leque de possibilidades, esse tipo de conhecimento te abre um leque de possibilidades, porque você começa a ter certeza, pelo menos, do que você pode e não pode fazer. Né? Então, assim, quanto dinheiro eu tenho para investir no marketing, por exemplo? Quanto tempo? Qual que é o percentual? Isso é uma fórmula que quase ninguém consegue chegar num ponto. Então, depende de quanto você fatura, depende de quanto sobra de resultado, né? Quer dizer... Qual tipo de produto? Tipo de produto, né? Aonde que você vai investir esse dinheiro? Porque às vezes você tem um dinheiro para investir em marketing. Você não pode fazer... você vai fazer Google Ads, você não vai fazer Instagram, você vai fazer uma publicidade, por exemplo, num jornal... Onde que você vai? Qual que é a melhor forma? E você vai descobrir isso testando o teu produto. Né? Mesmo porque o comerciante, ele também se sente
bombardeado por uma série de situações, né? Um fala, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí ele fala, ele se fecha, né? Ele fala, não vou fazer, muita coisa ao mesmo tempo. Então dá um chute na cabeça, mas dá na cabeça de todo mundo. Aí com tudo isso, aí chega a inteligência artificial. Não, você tem que focar na inteligência artificial. Fala, meu Deus do céu, me tira esse negócio daqui. Daí de repente veio uma inteligência artificial da China, que é melhor, mais barato, não sei o que lá. Daí você, eu tava pensando na outra, hein? Eu não consegui nem a outra, você já me apresentou essa daqui, entendeu? Não, mas dá pra pôr no celular, mas no celular dá pra conversar com ela agora. Sim. Então você tira a dúvida conversando, você não precisa mais escrever. Você pode, não sei se vocês têm, mas por exemplo, eu tenho o chat GPT no meu celular e eu falo, quando eu tenho alguma dúvida eu falo e ele me responde normal, em qualquer língua. Sim. Se você quiser falar em qualquer língua com ela, ela fala qualquer língua. Você fala assim, você está falando português, você quer falar inglês, você fala para ela, vamos falar inglês? Ela começa a falar inglês. E de qualquer assunto. Assim, é uma coisa incrível, é surreal de você imaginar. E fala com propriedade, não é que fala qualquer coisa, fala com propriedade, fala com você como se estivesse conversando com alguém. Então, assim, você vai lá pro comerciante que está lá trabalhando há tantos anos, que já falam de redes sociais. É complicado, não é fácil. Mesmo porque foi uma mudança, assim, muito brusca, né? É brusco, rápido. Sabe o que eu vejo, Cadê? Eu acho que, por exemplo, o pessoal que pega essas tecnologias logo de início, né, bebe água limpa. Né, e depois vem a leva toda, né, que vai se adaptar a ela e vai usar a favor, né? Mas os que dão boom, que dá o tiro maior, é os que conseguem entender essas tecnologias de forma mais rápida e bebe água limpa, que a gente fala do negócio, né? Sem muita concorrência. A mesma coisa quando começou os anúncios na internet, né? O famoso... no Instagram, né, o ADs, né, isso, e etc, né, é o tráfego pago, né, o famoso tráfego pago. Sim. Quem começou lá atrás, arrebentou, virou referência. Frente, né? Agora não, porque agora já tem bastante gente, democratizou, e até o valor da publicidade está começando a ficar mais alto, né. Aliás, existem estudos que vai chegar uma hora que vai chegar a preço quase de TV, por causa que é tanta gente dentro que daí é o mesmo tempo, né? Tem o mesmo espaço, teoricamente, né? Para colocar. E o que acontece nisso tudo, né? É difícil organizar tudo isso, é muito difícil organizar. E eu lembrei de um projeto, você estava falando sobre organização, tem um produto do Sebrae, se eu tiver errado o nome, eu acho que é Ali. Sim, programa Ali. Agente local de inovação. É uma assessoria, não é assessoria, como que a gente pode falar? É como se fosse uma assessoria, porque o agente local de inovação, ele é um terceiro do Sebrae, que trabalha com o Sebrae, e ele dá apoio diretamente na empresa. Isso. Então, ele fica junto. Mas tem um nome isso, tem um nome, por exemplo, uma empresa, quando tem uma outra pessoa e vai fazer lá, consultoria. É uma consultoria, mas assim... Eu vou te falar, o Sebrae oferece o Ali, eu não sei o valor, etc e tal, mas são gratuito. Eu acho que é gratuito, né? Gratuito. A gente fez aqui, foi gratuito. Isso. Eu não sabia se era gratuito porque eu era especial ou porque... Não, mais uma vez eu não vou nem comentar. Não, mas brincadeiras à parte, mas é uma consultoria que se você fosse pagar uma empresa à parte para fazer isso, é uma bola, é um valor assim. E o Sebrae dá de forma gratuita para quem eles analisam, né, que está junto com o Sebrae e que analisam que tem um potencial de crescimento, alguma coisa do tipo. É isso mesmo? É isso. O Ali é um programa já estruturado, um programa nacional do Sebrae, não é só o estado de São Paulo. Chama Agente Local de Inovação. Então, qual que é o negócio aí? Não é desenvolver gestão com esse programa, e sim inovação dentro da empresa. Então, tem toda uma metodologia. Esse agente atende empresas, então um agente vai atender, por exemplo, 15 empresas durante um período aí de 4 meses, e vai dentro dessa metodologia escolhida aí, a inovação a ser trabalhada pelo empresário, então é uma coisa feita em conjunto, mas trabalhar para desenvolver essa inovação ao longo desses 4 meses. Então é um trabalho direto. A gente não chama de consultoria, a gente chama meio que uma assessoria mesmo, porque ele fica em conjunto. Ele não faz para o empresário. Aí é uma questão mesmo semântica de palavras internas de Sebrae, mas é como se, para a gente, para o público entender, é como se fosse
fosse uma assessoria, está junto. Sim. Ele não faz para a pessoa, né? Mas ele orienta para que ela vá fazendo, ele orienta o caminho da metodologia para que ele vá fazendo isso. É um programa totalmente gratuito no Sebrae, disponível para quem é microempresa, empresa de pequeno porte, então aqueles que têm um faturamento aí até 4.800.000 reais por ano, então esse tipo de empresa pode participar e está disponível. Né? É um programa que está disponível. A gente atendeu aí nos últimos 3 anos mais de 1.000 empresas dentro do área. A gente fez aqui num produto. No site? Eu não sei como funciona. Eu fui convidado, um agente local ligou, fui convidado a fazer, eu não sei como funciona para quem tem interesse hoje, como que é. Para quem tem interesse, pode falar diretamente no escritório do Sebrae e aí ali já demonstrar o interesse, falar, a gente conversa, explica o que é o programa. Acontece o ano inteiro esse programa ou tem períodos? Ciclos, são ciclos. Então tem um ciclo agora no primeiro semestre e um ciclo no segundo semestre. Então a gente começa a falar com os empresários, conversar com os empresários e a partir daí, a partir dessa conversa, se estabelece se tudo bem, se é isso mesmo, porque exige aí de novo, né, exige uma dedicação do empresário. Sim. Por isso que a gente não fala, porque assessoria, o que é assessoria? Você contrata alguém para fazer por você. Sim. Então, assim, ele está te assessorando junto, mas ele vai fazendo por você, junto com você, Perfeito. Mas faz por você. A gente não faz. A gente precisa do compromisso do empresário. Ele não paga nada para fazer, mas o que a gente precisa, eu preciso das tuas horas de trabalho. Eu vou precisar de horas tuas envolvido nisso para esse programa dar certo. Né? Isso é uma coisa assim, que a gente vê dentro do Sebrae, a importância, que é a participação real do empresário. Muitas vezes o empresário vai até lá, não é a maioria, mas algumas pessoas vão lá e falam assim, não, mas eu preciso que faça para mim. Não é o estilo de trabalho do Sebrae. A gente faz junto, né, nesse caso. A gente instrui, você faz, entrega de novo, a gente analisa. Próxima etapa é essa, ele faz, e assim, para que ele tenha autonomia no conhecimento. Porque senão não adianta, se eu fizer e for embora, você não vai saber fazer, quando eu for embora, você não vai fazer mais. É o famoso dono de pizzaria que não sabe fazer as pizzas. É isso. Saiu o pizzaiolo, ele não sabe fazer as pizzas. Então, ele tá perdido. Então é importante dedicação, acho que em tudo, né? O empresário, ele pelo menos tem que saber um pouco da empresa no geral, de cada departamento, em cada coisa. Ser um clínico geral. E eu queria fazer uma observação, né? Que eu aprendi no ARI. Inovação, muita gente pensa que é tecnologia, e nem sempre é tecnologia. A inovação pode ser uma forma diferente de fazer algo que você já fazia, né? E não precisa envolver tecnologia nenhuma naquele processo. Eu não consigo dar nenhum exemplo aqui, mas... Eu consigo, depois eu vou te ajudar. Então já dá agora. Já. Tá. Não, primeira coisa assim, a tua explicação sobre inovação é perfeita, porque toda vez que a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia. Então, toda uma coisa nova, você vai pensar, não, mas eu preciso, para ter eu vou ter que gastar muito dinheiro, eu vou ter que investir. E não é. Por exemplo, um empresário antigo, tá? Exceção hoje à regra, que não aceita cartão, e ele passa a aceitar. É uma inovação. Acabou. Sim. Uma grande inovação, inclusive uma grande inovação. Você fala assim, não, mas todo mundo aceita cartão e ele não aceita até hoje e passa a aceitar, você imagina um salto que ele vai ter. Mas quando veio o Pix, por exemplo? O Pix é uma inovação. E você pensa... É sensacional, né? É sensacional. Assim, eu sou fã do Pix, eu acho que revolucionou. Então faz um Pix pra mim, vai ser. Não, você que vai fazer um Pix pra mim. Aliás, eu queria perguntar, de onde veio o Pix aqui? Porque você tá tão engraçadinho hoje. Seu Pix sua conta aumentou o volume de Pix? Aumentou. Pix que sai. Que entra. Pra mim não entrou nada que saiu do seu Pix. Bom, a gente vai avaliar essa questão internamente depois, tá bom? Depois a gente fala. Então, não, mas é isso. E no começo todo mundo morria de medo do Pix. Sim. Que é uma tecnologia. Né? Então, quando começou essa história, não, mas como é que vai ser? Uma outra forma de pagamento? Porque a gente só conhecia o quê?
Débito, crédito, transferência, TED, DOC, que é o tradicional. De repente eu vou poder receber sem ter que pagar taxa? Sem pagar taxa, no mesmo dia de domingo. Não existia isso antes, né? Sim. Então, assim, a gente acostuma. Então, a hora que você quiser. Se você fizer um Pix de madrugada, tiver o limite lá, ele vai numa boa na hora. Eu tenho um conhecido meu, que aliás até trabalha aqui na agência. Ele voltou do Japão tem 3 meses, o Maurício, né? Ele faz parte do projeto Desenvolve Itaquera. E quando ele chegou aqui, ele estava fora, ele não pegou esse Pix vindo, né? Ele veio aqui e ficou surpreendido com o Pix. Porque não existe isso, pelo menos lá no Japão não existia. Ele falou, não, mas como que é isso? Mas é um QR Code, você paga e sai, e é do governo, não tem taxa, não tem nada. Então você vê, é uma inovação que o país fez, né? Sim. E que é super interessante e que mexe numa cadeia toda, né, de empreendedores, empresários e pessoas. Principalmente os MEIs, né? Consumidores. Sim. Gente, assim, você chegar na rua e a pessoa dizer na rua, o comerciante de rua, o informal que está ali no farol, às vezes, ele fala assim, faz um Pix para mim. Você faz na hora, ali, em 2 minutos, em 2 segundos. Já tá dando QR Code aqui, ó, só bater aqui. Exato, exato. Então, assim, quando que você imaginou, quando que a gente imaginou que seria possível fazer isso? Imagina a vida desse cara, como melhorou, desse comerciante que é o informal, que é o cara que está começando ainda, a pessoa que está começando, e tem uma estrutura bem precária ainda, ele tem uma forma de pagamento dessa, que antes você tinha que ter dinheiro, aí não tinha troco, ele tinha que trabalhar com troco, agora ele fala, faz um Pix. Né, que... O famoso, eu não tô com dinheiro agora. Ele fala, faz agora você não tem mais como falar, faz um Pix. Agora, Roger, agora você não tem como me dar desculpas mais. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vim aqui no Tatuapé, Serra de Bragança, andando, tinha uma vendedora ali perto do Del Boni. Vou até dar o local, né? O que era a bala? Não sei. Bom, resumindo, né? Aí o farol é rápido. Eu falei, putz, não vai dar tempo. Ela deu a bala, jogou o cartão comigo, você faz depois. Né? E você fez? Fiz. Pensava que eu ia falar dela. Fiz. Então é uma coisa que eu sou um bom pagador. Gente, ele pensou. Não, fiz até mesmo porque minha filha estava do lado e se eu não fizesse, que exemplo eu daria. Exatamente. Então, e daí eu fiz o Pix, mas eu achei super interessante. Você vê, até essa questão, inovação. Ela inovou também. Ela falou, pode fazer depois. Ela não etc. Olha quem tá ligando pra mim, Marcelo Dória. Marcelo Dória. Marcelo Dória. Eu vou atender aqui no meio do negócio. Espera aí. Vou atender. Alô? Ô, meu amigo, tudo bom? Sabe quem que eu tô aqui? Você tá participando de um podcast sem saber, com o Ricardo Calil. Vou pôr no Viva Voz. Espera aí. Um grande amigo, Ricardo Calil, um grande amigo. Saudades dele, pô. Muita saudade do Ricardo. Faz tempo que eu não falo com ele. Olha, fala agora. Fala, Marcelo, tudo bem? Ô, Ricardo, pô, que prazer, que coincidência boa. Coincidência demais. Calil, aproveitando aí que eu tô... Desculpa atrapalhar o pó. Canal... Eu vou mandar aí pro Roger um convite, amanhã lá no escritório eu vou fazer um evento, um pós-NRF lá. E aí eu vou mandar para vocês aí, se vocês puderem ir os 3, vai ser uma honra. Eu só peço que confirme, porque eu tô com as vagas bem limitadas e o pessoal tá confirmando e tal. Então, assim, se confirmar para a gente poder contar com a presença de vocês. Legal, manda o convite. Você manda no WhatsApp? Vou mandar agora vou mandar para você, para Vanessa e para o Roger, tudo na sequência. Tá perfeito, bom? Ótimo, legal. Fechou, meu amigo Marcelo. Depois a gente bate um papo melhor. Bom podcast, abração para vocês, tudo de bom. Viu? Valeu. Obrigado pela TV. Tchau. É isso aí. Ao vivo. Marcelo é um parceirão, CDL São Mateus, para quem não sabe, parceiro também do projeto Desenvolve Leste. Todo ano ele vai na NRF. Ele vai todo ano e ele é o CEO do depósito da lingerie, né? Exatamente. E ele empreende na Zona Leste. Ele gosta da Zona Leste. Então, parabéns, inovador. meu amigo. Extremamente inovador, extremamente a forma de fazer. A trajetória dele é... espetacular. Muita perseverança, né? Sim. Muito
Tá, trabalho. um grande amigo, gosto bastante e tenho muito orgulho do que ele faz. Só um exemplo do Marcelo, por exemplo, de inovação, que a gente estava falando de inovação, lá no depósito da Lingerie, que ele põe uma pessoa que imita o Silvio Santos para fazer a propaganda, que é super engraçado. É uma grande inovação, é uma coisa que é uma ideia que não tem nada de novo, entre aspas, né? E faz com uma maestria muito legal, super divertido, chama muito atenção. Então, assim, é uma inovação que não tem nada a ver com grandes tecnologias, nada disso, como você falou, Roger. E põe dentro das lojas dele, chama super atenção e dá uma baita valorizada no negócio. E ele tem um negócio que é a faculdade da lingerie, né? Que ele treina e capacita e sempre melhora a informação dos próprios colaboradores dele. E os colaboradores que chegam a um nível assim, que quer ser um franqueado, acaba conseguindo ampliar as lojas, ser um franqueado dele, né? E tem a Prosper também. Bom, Marcelo tem que... Aliás, ele tá para vir falar da NRF aqui. Não falha não. Vamos lá, meu amigo. Caril, voltando pro próximo, a gente estava falando do... Não sei, você não me deixou tão confusa. Quem lembra? Mas eu vou puxar outro assunto. Marcelo ligou, não. Nem ele, nem... Pô, Marcelo. Agora tu vai puxar a orelha, brincadeira. Eu queria voltar aqui para uma questão regional, que você explicasse para gente essa divisão geográfica que tem, que é o Sebrae Leste 1 e o Sebrae Leste 2. Isso. E as principais características de cada uma dessas regiões. E por quê? Deve ter um fundamento aí para ter essa divisão. Sim. Então, assim, nós atendemos Escritório Capital Leste 2, está localizado hoje na Avenida São Miguel, 4145, na Ponte Rasa. Esse é o escritório regional. Além do escritório regional, nós temos mais 6 pontos de atendimento dentro dos diferentes bairros que nós atendemos. Então, nós atendemos Hermelino Matarazzo, São Miguel, Itaim Paulista, Guaianazes, Itaquera, São Mateus, Cidade Tiradentes. Sebrae aqui. Um Sebrae aqui. Tá. Isso. O único lugar que nós não temos um ponto ainda é Guaianazes, que nós estamos em busca de parceiros para abrir esse novo ponto. E esses bairros são as regiões que o Leste 2 atende? Isso, são exatamente os bairros. Exatamente. São 7 bairros, 7 distritos, né, que a gente chama, que é todo o fundo mesmo da região da Zona Leste. A Zona Leste, que a gente chama de Zona Leste 2. Né? Então, nós temos pontos de atendimento em todos esses bairros chamados Sebrae aqui. Temos um ponto de atendimento também no Poupa Tempo, no Shopping Metrô Itaquera, que é outro ponto. Então, qual que é falando um pouco de atendimento, estar próximo do cidadão do bairro. Isso no interior, quando a gente trabalha no interior, por exemplo, você pega uma cidade satélite ali dentro onde você tem o escritório regional do Sebrae, e você tem uma série de cidades em volta que você atende. Dentro dessas cidades, o que acontece? O munícipe daquela cidade, muitas vezes, ele não consegue ir até a cidade principal para receber o atendimento ou qualquer coisa do tipo. Então, foi uma ideia que o Sebrae teve nos últimos anos, e a gente vem desenvolvendo essa ideia, abrindo postos diretamente nos bairros, exato, Perfeito. nas cidades e nos bairros dentro da capital. A capital era um lugar que você tinha pontos de atendimento, mas assim, a gente tinha Itaim e São Mateus. Era Itaim e São Mateus e você tinha um escritório em Itaquera. Nós tínhamos 3 pontos. Hoje nós temos 7 nesse modelo. E a ideia é ter 8. Então, atender dessa forma. E aí tem essa divisão. Se vocês olharem a cidade de São Paulo inteira, nós temos 6 escritórios do Sebrae. A única que é dividida é a Leste, entre 1 e 2. Né? Tem a Sul, né? A Zona Sul? Não, a Zona Sul é uma Zona Sul só. Que é enorme, né? Isso. Também que tem características parecidas com a Zona Leste. Os outros, Centro, Oeste, a região Norte e a região Centro, Oeste e Norte, são regiões mais, vamos dizer assim, tem as características mais específicas, mais diretas entre elas.
E a Zona Leste 2, você tem essa divisão, então. Primeiro, a população da Zona Leste, se comparado à cidade de São Paulo, ela é gigantesca. Sim. Né? Ela responde aí por 30%, 40% da população da cidade de São Paulo está na Zona Leste, 1 e 2, nas duas localidades. E aí, foi uma forma realmente de dividir a região em dois para que você tivesse o mesmo nível e qualidade de atendimento para os dois lados. Né? Então, você tem, por exemplo, na região Leste 2, muitos bairros, por exemplo, dormitórios. As pessoas saem da Zona Leste, da Leste 2, na Leste 1 também tem isso, mas na Leste 2 você tem uma quantidade maior. Por isso, o trânsito muito forte, o fluxo é sempre da Zona Leste, daqui para lá, no começo do dia, e de lá para cá no final, porque as pessoas saem daqui para trabalhar, para lá e voltam para cá. Bairro dormitório. Exatamente, exatamente. Você tem muitas empresas na Zona Leste 2, por exemplo? Tem, você tem em registro por volta de 250 mil empresas, micro, pequenas e MEIs, né? Dentro da região. Uma população de 3,5 milhões de habitantes na Leste 2. Tem muito empreendedor por necessidade, assim que fala. Exato, né? exato. Empreendedor por necessidade seria o quê? Aquele que é o empreendedor informal, que abre uma... Não necessariamente, ele pode ser informal, ele pode ser formalizado, por exemplo, um MEI. O de necessidade, assim, você tem dois tipos de empreendedorismo falando aqui nessa linha de raciocínio. Aprendi no Sebrae, Empreteco, hein? Oportunidade e necessidade. Oportunidade, por exemplo, você está aqui, você viu uma oportunidade de negócio, uma coisa que você realmente estudou, vê que é uma oportunidade de mercado e você abre por conta disso. Fez um planejamento, fez a... Exato. O necessidade não. Necessidade você não tem o que fazer, assim, você não tem outra opção. Comprei 10 picolé ali agora, vou sair na rua e vou vender. Isso, preciso vender alguma coisa porque eu preciso me sustentar, não sei como. Esse é o empreendedorismo de necessidade, que não tem diagnóstico de mercado, muitas vezes, ou ele é muito fraco, né? E assim, eu vou pela necessidade. O que eu sei fazer? Entendi. Eu sei cozinhar, então eu vou começar a vender marmita, porque todo mundo fala que minha marmita é boa. Mas você gostaria de ser realmente? Não, eu gostaria de ter um emprego, mas não tenho outra opção, então eu vou pela necessidade. Então isso acontece bastante, né? Na época da pandemia aconteceu muito isso. E isso com pessoas que tinham, por exemplo, cargos em empresas. Elas foram, sei lá, demitidas na época da pandemia, pegaram o dinheiro do FGTS, e eu falo assim, o que eu vou fazer agora? Eu sempre trabalhei, vou ter que abrir alguma coisa e vou abrir uma empresa. Então, assim, é o empreendedorismo por necessidade. Que pode dar certo, como pode não dar, mas dá, geralmente, né, eu vejo que teve bastante pessoas que tinham essa visão de empregado, né? Sim. Mudar a chave para virar empreendedor, sem ter o Sebrae, talvez, orientação, todas essas questões do Empreteco, é muito difícil. É difícil, né? Por exemplo, você falou algumas vezes do Empretec, né, que é esse curso que a gente tem. O Empretec é um curso que o Sebrae ministra, a única instituição que ministra no Brasil. É um curso que foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas há algumas décadas atrás, e é um curso focado no comportamento empreendedor. Então, assim, todo mundo que fosse que queria abrir uma empresa, a gente indicaria fazer o Empretec. Todo mundo. Sim. Ou aí aquele que já tem uma empresa também, porque ele vai focar nos comportamentos empreendedores de sucesso. Né? Então é um curso extremamente estudado, é um curso que é uma imersão, então fica de segunda a sábado, todos tem que dedicar a semana a esse curso. A gente vai ter uma turma agora, a gente tem algumas turmas durante o ano, todos os escritórios regionais, e a gente vai ter uma turma agora em abril, do Empretec. Então, focado justamente nisso, focado em trazer o empresário para que ele tenha um choque de realidade com relação à vida empresarial. Então, ele vai criar uma empresa dentro do curso, vai ter que vender de fato. Então, é um exercício real para ele ver realmente se é isso que ele quer. Agora, quem ficou na Leste 1? Dos bairros? Dos bairros. Quais bairros ficaram Moca, na Leste 1? Penha, esses, todos os outros Matilde. bairros. Isso, todos os outros bairros da Zona Leste, que não esses que eu falei, ficaram com o Leste 1. Né? Então, o Leste 1 tem quantos escritórios? Um só.
Não, um só. O Leste 1 o Leste 1 é um escritório. Então, assim, é porque a Zona Leste... Aqui no Tatuapé, né? Fica no Tatuapé. Aqui no Tatuapé? E o Sebrae fica na Ponte Rasa. Tanto do Leste 2. O Leste 2. Isso, do Leste 2, isso. Tanto que a gente chamava muito tempo, né, por geolocalização, posso dizer, Sebrae Itaquera, né? Porque ficou anos na Itaquera, né? Mas na verdade é Sebrae Escritório Regional Leste 2, que pega todos esses bairros, entendeu? Isso, o Leste 2 ele atende todos esses bairros, né? E o Leste 1, a sede dele é no Tatuapé. Isso, no Tatuapé. Então, é isso. E assim, aí você tem diferentes tipos de programas dentro dos... A gente tem os mesmos programas, mas a gente faz dependendo da demanda da região. Exato, também, né? Exato. Porque, assim, hoje, tendo 2 escritórios, Leste 1 e Leste 2, a gente percebe que se tivesse um escritório só, seria muito complicado atender. Fica muita gente sem atender. Não, e também não é só isso, eu acho que tem a diferença. Pode falar que o Leste 1 e o Leste 2, de um bairro, da ponta do Leste 1 para um bairro da ponta do Leste 2, às vezes dá uma diferença de 12 quilômetros em linha reta, mas com realidades, às vezes, totalmente diferentes de empreendedorismo, que a gente até estava conversando um pouco antes aqui do podcast. Até ia te perguntar, qual a principal característica ou as principais características do empreendedor da Leste 2? Tá, então, você tem, por exemplo, muitos empreendedores por necessidade, pessoas realmente estão procurando o seu lugar ao sol dentro do empreendedorismo. Você tem pessoas muito esforçadas que realmente querem fazer a coisa acontecer. Determinadas. Então, você tem realmente um pessoal que tem, vamos dizer assim, aquela gana de fazer realmente as coisas acontecerem, muito determinadas, esforçadas, que não tem tempo ruim. Então, assim, o que ela precisar fazer, ela vai fazer para conseguir ter sucesso. Então, a gente vê no rosto dos empresários da Leste 2 que estão interessados, que querem fazer realmente a diferença. Diante de todas as dificuldades que possam aparecer. E aí você tem uma característica também de empresários, mas é uma coisa meio que geral, acontece no estado inteiro, eu já fui gerente em outros escritórios, acontece que é a questão de entender os ônus e os bônus. Muitas vezes a pessoa se torna empresária porque ela acha que ela vai ser dona do próprio negócio e ela vai trabalhar menos. A sua risada define muito bem o que é de verdade. Ai, eu trabalho 24 horas por dia, o Roger também. E na verdade esse negócio de trabalhar mais ou menos, né, também tem a ver com trabalhar certo, né? Sim. Mais certo, né? Que às vezes tem muita pessoa que também trabalha mais, o empresário acaba ficando na operação, tal, tudo. Então tem um monte de coisas aí que o Sebrae pode orientar, até para fazer o escalamento, né? O próximo passo da sua empresa, né? Você vê quanta a gente está conversando aqui, quantas coisas passam por isso, né? E aí a gente fica pensando, às vezes o empresário fica pensando só na informação técnica, né? Preciso entender isso é um pedaço. Técnica. Né? Então, Vivência. É aquilo que eu falo, aquilo que eu estava falando, 20% do tudo que você faz dá 80% do teu resultado. Os outros 80%, entendeu? Assim, é meio jogado no lixo, entendeu? Assim, então, quanto mais você puder focar nesses 20% que dão o teu resultado maior, e identificar aquilo que não dá resultado e não fazer mais ou fazer menos daquilo, isso, é trabalhar com estratégia. E para isso você tem que ter realmente o conhecimento do que você está fazendo. Fazer um curso, por exemplo, como o Empretec, para entender que você pode delegar, que você tem que delegar. Se você quiser dar uma escalonada na tua empresa, você vai ter que fazer isso. Não vai ter que sair do chão e olhar aqui do alto o seu negócio. Ou você fica no operacional, ou você fica na realização do negócio, né? Exato. Então, assim, e a gente entende, como eu falo para você, a gente vê a realidade das pessoas, e muitas,
a dificuldade, né, dentro da empresa. O Brasil não é um país fácil para se empreender, a gente sabe disso. Aliás, todo mundo sabe disso. É difícil de se empreender. dificílimo, né? É complicado, é um país mais burocrático, taxações altas, impostos, tudo isso. Mas assim, e a gente sabe dessa complexidade de tudo, né? Mas assim, independente disso, se você tomou essa decisão de ser empreendedor dentro do Brasil, não adianta ficar mais reclamando da estrutura, não sei o quê, porque é isso, você está gastando energia num negócio que não vai te trazer, resultado. E aí, incrivelmente falando assim de ciclos, né? A gente voltou sem querer lá porque a gente começou, né? Porque você tem que ter um entendimento do seu negócio, você tem que evoluir, você tem sempre que estar em constante evolução, aprendizado, e enfim, Sim. e é cíclico, né? Exato. Não para, não tem para, fim. Para, Não tem fim. acaba. não tem fim. O famoso cachorro correndo atrás do rabo, isso aí. Não, e não é Tem que não só... pode parar. Isso Tá lá. não é só ter ali um certificado de um curso, disso, daquilo. Não, é a vivência prática, são os acertos, são os erros, o que você vive no dia a dia que ninguém sabe, Sim. né? Você na sua loja você vai viver uma coisa e o outro na loja dele vai viver outra. E por isso que é importante, por exemplo, uma CDL para trocar experiências. Né? Empresários que se conversam, que fala a dor de um, o outro fala a dor dele, ou a dor é a mesma, ou como um conseguiu resolver aquela dor ou não. As experiências dessa conexão, essa união é importante, né? E essa é uma da função da CDL. Até aproveitei o gancho porque bem a característica que a CDL pede, né? Que é essa união, essa integração. Eu queria perguntar para o Calil, na Leste 2, qual que é a principal... Qual o principal setor varejista que tem na Leste 2? O que as pessoas mais produzem ou vendem ou promovem para sobreviver, né, ali, para estar com o seu empreendimento aberto ali? Eu vou falar, e aí você me disse se é exatamente isso que você me perguntou, mas eu vou falar de 3 segmentos que tem bastante na Leste 2. Loja de roupa, cabeleireiro e coisas de estética, de beleza e comida. Alimentação. Então, tanto... Roupa, cabeleireiro... E comida. Moda, beleza e alimentação. São 3, e se vocês olharem não só na Leste 2, mas em outros lugares, vai ser parecido também. Claro, você vai mais distante dentro do estado, aí é diferente, mas por que são esses segmentos? Porque eles são mais simples de você começar. Então eu faço um curso de cabeleireiro, eu já sou cabeleireiro. Se você é bom ou não, outros 500, mas assim, fazer unha, certo? Alimentação. Por que alimentação? Porque geralmente a pessoa já cozinha, um vizinho fala que é legal, que teu bolo é bom, tua comida é boa, por que você não faz? Aí já começa. Roupa aí, eu revendo roupa. Então, assim, eu vejo algum fornecedor, alguma coisa e começo a revender roupa. Tem o empreendedor que ele é empregado, né? E já está empreendendo, né? Por exemplo, vendendo na própria empresa o bolo, vendendo aquela roupa que ele tem lá, tem umas roupas aqui e tal. Então, vai lá com a revistinha lá das exatamente, marcas, né? exatamente. E tem, por exemplo, e a gente está falando... Revendedoras. Revendedor, então, um representante de alguma marca, alguma coisa assim. Mas a gente fala, por exemplo, de alimentação, né? Vou falar para vocês de empreendedores que passam no escritório regional, não para ser atendido, para vender lá. Então, assim, vem com a geladeirinha e vai passando na avenida e vai vendendo o doce. E o doce é super gostoso, tá? Então, mas é assim, ó, é o empreendedor. Assim, tem loja, não tem loja, tem lá o Instagram, tem lá a forma de fazer, mas é o empreendedor porta a porta. E aí você fala, nossa, nós estamos aí em 2025 e tem empreendedor porta a porta. Tem, e funciona. Olha, esse empreendedor porta a porta, lá nos idos de Itaquera, do Bonifácio, de 1900 e Guaraná com rolha, que não tinha nada ali, né, Roger? Você lembra, né? Aí vinha o vendedor, geralmente com um carrinho, né, carrinho de mão, assim, cheio de... era roupa de banho, roupa de cama, era
cortina, enfim, era a loja ambulante. O ambulante. Né? Assim, uma loja ambulante. E aí ele ia nos prédios ali do Bonifácio, olha isso, quantos anos? Tive uns 50 anos atrás. Ele ia com uma fichinha assim, a gente anota o seu nome, o dia tal eu venho aqui receber. Isso durou anos e anos. Foi aí que foi criado o SPC, depois que ele não pagava, ficava... Anos. Mas você vê que, na verdade, para mim, eles foram os precursores do cartão de crédito, do cheque pré-datado. Sim. Não, mas foi a gente está brincando sobre o negócio do SPC. O SPC foi exatamente assim. Os empreendedores que se conversavam, né? E falavam, a Vanessa pagou aí? A Vanessa pagou, então vou dar crédito aqui. Daí, do score bancário, né? O Roger pagou o Calil lá? O Roger não pagou. Caloteiro. Então vende. Porque ele não jogou o Pix dentro do meu carro. Você jogasse dele. Foi um fotógrafo na sua casa? Lembra do fotógrafo da família? Tinha aquele quadro, verdade. Até hoje, aquele quadro que eu... Você é velha, Vanessa, pelo amor de Deus, hein, meu? Não, eu não sou velha, eu tenho raízes. Mas você vê, por exemplo, né? Aí a gente vai falar de oportunidade, desse empreendedor que está ali e tal. Por exemplo, se ele vê essa empreendedora que vai lá vender os doces, né? Ela tem um CNPJ, por exemplo, e ela quer vender mais, quer que o produto dela seja conhecido. O que ela faz, por exemplo? Ela pode, se ela estiver perto do Sebrae, junto com o Sebrae, expor na Feira do Empreendedor, que é um evento no final, em outubro. Fala um pouquinho disso. Como que as pessoas fazem para participar? Então, as pessoas falam com o escritório regional e a gente mostra as oportunidades que tem dentro da feira. Então, por exemplo, essa microempreendedora individual, ela pode estar na feira e falar com 100 mil pessoas, que é o público que foi na feira ano passado. Sim. É uma feira bem grande. Acontece onde? Grande, no São Paulo Expo. São Paulo Expo. São Paulo Paga Expo. alguma coisa para participar? Para visitar, não. Mas para expor, sim. Se for expor, paga. Mas assim, é um valor... Assim, a gente percebe, a gente tem vários empresários do escritório Leste 2 que expõem lá, recuperam o investimento de uma maneira muito... Assim, não dá nem pro cheiro. Uma das empresas minha é trabalho de pavilhão mesmo. Exposição, construção de stand, etc e tal. É caríssimo o investimento nisso. Né? Tem clientes nossos que investem de $500,000, $1 milhão para estar lá 3 dias, né? Num salão do automóvel. E a do empreendedor dá uma oportunidade para esse empresário, né? A um preço bem inferior a estar lá expondo para um público tão igual, né? E tão importante, um lead interessante para ele para estar ali expondo. Então é muito bacana. Legal explicar isso. Você tem, por exemplo, 4 dias de feira. O ano passado foram 4 dias de feira, 100 mil visitantes. Assim, e, por exemplo, a gente está falando desse empreendedor MEI, por exemplo, que veio da Leste 2, e a gente trouxe o ano passado, como um dos patrocinadores da feira, nós, o Leste 2, o Canva. O Canva do design, a gente levou, eles estavam lá como patrocinador da Feira do Empreendedor. É uma empresa australiana que veio, o Brasil é o segundo maior mercado do Canva mundial, e foi via Leste 2 que a gente levou eles para Leste 2 e Leste 1, foi em parceria os dois escritórios. Nós levamos eles para a feira do empreendedor. Então, assim, você vê que é oportunidade para todo mundo. Então, aquele empresário que está assistindo, por exemplo, ele fala assim, mas isso não é para mim, a feira do empreendedor, aquele evento daquele tamanho e tal, é justamente para você. O Sebrae prepara o campo para você vender. Então ele paga um valor baixo, ele já tem uma mini estrutura, ele não vai ter que investir em estrutura para montagem, por exemplo, um empreendedor pequeno, e expõe o produto dele lá. Né? Então ele mostra, às vezes ele quer revender o produto, às vezes ele quer representante comercial, e tá cheio de gente ali na feira querendo buscar oportunidade de negócio. Uma vez eu fui fazer uma matéria lá no Sebrae, no escritório de Itaquera. Escritório de Itaquera, não tem S2. E nesse dia desse evento em particular, faz muito tempo, tinha uma feirinha, uma feira. De produtos de agronegócio? Tinha um pouco de artesanato, tinha um pouco de agro, tinha um pouquinho de cada...
Existe? Tem mais? Como é que é isso? Existe. Como que as pessoas podem participar? Eu achei tão interessante. Então, Eu vi tanta coisa legal ali. Talvez não precisa ser de forma micro, né? Acho que Isso. eram uns 10 expositores, Roger. Eu acho que era isso. Isso. A gente está fazendo assim, existe a feira, que é tipo uma feirinha, faz o evento e monta pequenos estandes das pessoas, mas a gente fez um evento agora, fizemos 2, na verdade, durante já nesse ano de 2025, que chamamos de Encontro de Negócios. Então, o que é, na verdade? Essas pessoas participam de algumas lives em temas de empreendedorismo. Então, uma das lives, inclusive, foi como ela pode apresentar melhor o produto dela. Porque muitas vezes... Qual o seu pitch de venda? Exato. Nenhum. Porque assim, muitas vezes a pessoa reclama de não ter a oportunidade, mas quando você dá a oportunidade, ela realmente não sabe. Exato. Ela sabe fazer, mas não sabe vender. Exato. Então, assim, isso é treino. Isso não é técnica. Você não precisa ser um PhD nisso ou ter nascido com essa habilidade. Aí você vai aprender. Né? Se você treinar, você vai aprender. Então, o que a gente faz? Faz essa jornada dela dentro dessas lives. A gente fez 3 lives, pode ser mais, pode ser menos, né? Depende do projeto que a gente coloca. E depois elas vão para o encontro de negócios, que é o quê? São as mesas, todo mundo. Então a gente tinha na primeira rodada 49 empresários, e aí tem toda uma dinâmica de rodada dessas pessoas nas mesas, e cada um apresenta o seu negócio durante 1 minuto. Ou 102. 49, 102 e tem o de 25 também. Porque... Se você quiser saber por que você vai do Sebrae e descobre. Exato. Porque tem toda uma... Vamos deixar um pouco isso da... Não vou responder novamente. Tá. Mas e as pessoas apresentam o negócio delas. Então, assim, tem esse sistema que você comentou da feirinha, que as pessoas apresentam seus produtos. Vendem, comercializam ali mesmo. Esse encontro de negócio, na verdade, é uma maneira que você consegue juntar mais gente para fazer esse tipo de coisa. Porque daí esses empresários se conhecem entre si, vem a possibilidade, porque às vezes é a oportunidade de venda, mas às vezes é a oportunidade de agregação no meu serviço. Eu faço um serviço, tem um outro ali que faz um outro serviço, fala, por que a gente não junta? Não foi, Roger? A CDL fez junto, antes do Calil chegar, em 2019 a gente fez com a antiga gestora. A antiga gerente do escritório, Ana Carolina. Isso, Ana Carolina, isso. Sim. A gente fez uma com 102, né? Por isso que eu sei qual que é o número, o corte, né? O Sebrae ofereceu a estrutura e a gente levou as pessoas e fez um belo evento de negócios ali no escritório, no endereço de Itaquera, né? Ali. Sim. Foi bem bacana. É isso. Então, na verdade, das vertentes, aqui a gente já falou de várias delas, mas uma das vertentes é acesso ao mercado do Sebrae. Então, como é que eu posso ajudar ele a acessar mercado? É fazendo um encontro de negócio, ele vai ter contato com várias outras pessoas ali, network, indo para a Feira do Empreendedor, e ter essa possibilidade, indo para uma feira internacional como a NRF, por exemplo, porque as pessoas acham que a NRF é para um público não tem nada disso. As pessoas têm que quebrar essa... É um investimento maior, com certeza, mas vale muito a pena, vale cada centavo. É preparada a missão. Então, os empresários já foram no Facebook, já foram no Google, vão numa série de lojas, numa série de experiências das melhores lojas de Nova York. Não é só a feira em si, né? Tem uma missão com uma jornada toda ali, né, em Nova York, né? De lojas. É bem provável. Tem que ir, não vai. Eu tenho ido esse ano. Mas esse ano, infelizmente, não deu, questões familiares. Agora, vale muito a pena, assim, é uma indicação, porque é muito rico tudo aquilo. A quantidade de ideias que você tem indo numa feira dessa. Porque aqui a gente tem uma forte também, tem a Latam. Tem. A Latam, que é da América Latina, a feira mais forte do varejo. Latam se chama. Acho que é de Latinoamérica. Né? Eu acho que é Latam Retail Show. Retail Show, isso. Latin American Retail Show, isso mesmo. E da América Latina é a mais forte, né? Dos eventos do varejo. São Paulo, no Center Norte foi a última vez. Isso, se eu não me engano. Também é ótimo. E assim, você vê, feira, por exemplo, às vezes a gente está falando da NRF, da Feira Internacional. Tá bom, eu acho demais, não preciso. Pô, vai até a Feira do Empreendedor.
Ah, mas eu não quero expor, não quero gastar. Vai visitar. É de graça. E tem oportunidades, né? Muitas E oportunidades. tem inovação. Você tem mais de 1.000 expositores, você tem prefeituras expondo, você tem, por exemplo, o Canva que estava lá, você pode falar com as pessoas do Canva. Tinha licença, a gente, dentro desse processo, deu as licenças Pro, de graça, para as pessoas, tinha de 60 dias, de 90 dias. Olha que legal. Tudo que a gente está buscando dentro do Sebrae é para facilitar a vida do empresário. E muitas vezes é isso. Ah, mas eu não quero gastar nada. Tá bom. Tem um monte de coisa que você não vai precisar gastar nada, só o seu tempo e a sua dedicação. Se ele não quiser o Pro, ele continua no Free. Resumindo, Exato. Sebrae é oportunidade. Com certeza. E oportunidade de portas abertas para quem quiser usar. Isso e nosso tempo a gente estourou de montão. Ah, é? Aquilo é cronômetro? A gente não é um cronômetro, mas é meio-dia, eu não vou falar o horário. Não. Que a gente tá, né? Não. Deixa eu falar. Fale. Como sempre, eu tenho uma última pergunta. E você, como sempre, você faz essa cara de que lá vem ela. Vai, manda. Para finalizar, você tem um olhar sobre o território de Itaquera, ali do centro de Itaquera, sobre o comércio de Itaquera, sobre o empreendedor local? Porque é um comércio que deu vida ao bairro e que começou lá, né, ao lado da estação de trem, que não existe mais. E são gerações, né, Roger? Sim. Gerações que até a gente vê um pouco já minando lojas importantes que não estão mais, que estão fechando. Sendo enfim. substituídas por franquias mais famosas e etc. Como que o Sebrae vê isso? Ou o Sebrae ele não chega nessa proporção assim tão detalhada? Nesse caso específico de Itaquera. É assim, né? Os movimentos dentro do comércio, falando de comércio, eles acontecem. E esse é um movimento, né? Aquela loja mais antiga que é substituída pela franquia, pela facilidade, porque a franquia já tem uma certa estrutura, mas lembrando que existem franquias que são boas para você e franquias que podem não ser boas para você. Não é porque é franquia porque é tudo bom e não é porque é franquia porque é tudo ruim. Não tem nada disso. E não é porque é franquia que é padrão também. Exato. Tem muita mão do franqueado também ter uma visão diferenciada. Muita. O empresário faz a diferença na vida da empresa. Isso é sempre. E muitas vezes a pessoa vai atrás de franquia, só um parênteses, vai atrás de franquia porque ele fala que vai ser mais fácil. Ah, vai ser mais fácil. Com certeza pode ser um caminho melhor, porque ele já tem, a franquia já correu aquele caminho, certo? Então ele vai entrar num modelo mais avançado. Mas se ele não tiver toda a dedicação, entendimento do que está acontecendo, desenvolvimento, 6 meses de capital de giro para aguentar, no mínimo toda 6 meses, a técnica para fazer aquilo acontecer virar dentro ali, por mais que seja uma franquia conhecida, não vira. Então, isso é super importante. Então, assim, com relação a Itaquera, é um comércio extremamente tradicional, certo? Sempre foi um comércio extremamente tradicional, que está se modernizando, né? Que vai se modernizar, né? Então, assim, o olhar para o comércio que muda, né? Que vem, principalmente os mais tradicionais, né? Vai ter a parte da tradicional ali dentro do comércio? Ao meu ver, vai ter aquele parte. Ah, mas vai ser para sempre? Muito difícil responder essa pergunta, mas isso que está acontecendo no comércio de Itaquera é uma tendência natural, onde se você pegar outros comércios tradicionais, inclusive isso tem muito em cidades do interior, né? Aquele comércio tradicional, que eles brigam contra para não mudar, para ficar daquele jeito, tal. Mas é uma tendência, né? Você tem as franquias chegando, as lojas grandes chegando, né? Essas grandes lojas de varejo que chegam nas cidades, que querem tomar mercado, enfim. Então, eu vejo como uma evolução natural do processo. Não vejo nada de muito diferente. Fora da curva. Fora da curva. Eu vejo como uma coisa natural, que vai ocorrer. O processo natural das coisas. É que é lógico que quem é da região, quem é do bairro, fica com aquele saudosismo de, poxa, não dá, eu queria que fosse daquele jeito, tão legal quando era daquele jeito, tal, né? E, nossa, totalmente legítimo, né? Porque é muito bacana você lembrar, tal, mas é uma tendência natural, né? Então, assim, aquelas lojas
antiga, você vê aquela loja antiga que começa a se modernizar e fica, aquela que não se moderniza ou começa a vender um produto já que já não tem mais aquele apelo, começa a ficar para trás e começa, fecha, vai embora e aí entra outra no lugar. Então, assim, o que acontece em São Paulo, você tem isso acontecendo de uma maneira muito natural, assim, uma coisa muito automática. Você olha numa rua, uma hora tem a loja, depois não tem mais, depois entra outra, depois reformou, depois... E aquela dinâmica é tão dinâmico tudo aquilo. Quando você vai para uma cidade menor, essa dinâmica é mais lenta. Sim. Então você acompanha isso de uma maneira mais lenta, sabe? Você conhece o nome dos empresários, tal, que é um pouco do que acontece em Itaquera. O pessoal Sim. é bem... Parece que é do interior. Aí, né? Parece que é do interior. Então tem esse saudosismo mais forte de outros bairros, que você não tem muito isso, né? Essa questão do você bairro em perdeu, si. já É tanta gente de fora que... Itaquera se mantém ainda. Itaquera tem Legal. esse saudosismo, essa tradicionalidade do comércio de Itaquera. Então acho que por isso que sente-se mais assim, essa questão dessa mudança, sabe? Porque no geral você pega as partes maiores, já tá tão automático aquela coisa toda. Entra e sai, muda, 100 pizzarias que abrem, 120 que fecham. Vira estatística, aí, vira né? estatística. E no centro de Itaquera, as pessoas conheciam os empresários pelo nome. Quem que eram os donos das lojas, quem que são, Sim. aquela coisa bem tradicional. Não é nem o nome da loja, né? Vai na loja do seu Raul. Isso, exato. A loja é outro nome. Mas é o nome do dono. Vai na loja do... Lá vai te atender. Tem vários exemplos lá, sim. né? Agora, Roger, posso fazer uma última beleza. pergunta, Faz por um podcast de favor, 24 por horas, já favor, que você quer, meu. Só mais uma. É importante. Tá bom. Eu não posso falar não. Por que muitas empresas fecham em 6 meses, em menos de 1 ano? Ele já deu a resposta na anterior. Bom, as empresas fecham principalmente por falta de planejamento. Esse é o principal motivo. A gente tinha uma estatística que em 5 anos, mais de 50% das empresas que abriram fecharam. Né? Então, assim, eu não sei como é que está essa estatística hoje, mas há uns anos atrás era isso. Em 5 anos, 50% das empresas que tinham aberto no primeiro ano já tinham fechadas. E muito disso a gente vê que é falta de planejamento. Segundo ponto, falta de gestão. Né? Então, assim, realmente não conseguem tocar o negócio, não entendem as informações, não sabem para onde tem que fazer. Tem muito a ver, uma coisa é atrelada à outra, né? O planejamento tem muito a ver com a gestão, porque se você planejou mal, é difícil você fazer uma gestão boa. Sim. Já, né? Então, você tem pessoas, por exemplo, que começam, e aí vamos falar por exemplo, de franquia. Alguém que fez um planejamento de franquia e não tem um capital de giro para os próximos 6 meses a 1 ano, porque mesmo sendo franquia, é o que a gente fala, vai ser difícil vender, você está abrindo um ponto novo. Então, você tem que ter um capital de giro para segurar essa empresa. Aliás, tem franquias que exigem isso até E mesmo. tem que exigir. Por causa para poder se segurar. Tem que, porque até pelo nome da franquia, porque assim, uma franquia quando ela vai abrir, quando ela vai dar o nome dela para você tocar, ela não quer que você feche. Entendeu? Ela não quer, porque se ela fechar, é um exemplo negativo para outras pessoas que gostariam de abrir aquela franquia. O valor da marca dela cai. Cai. É um valor intangível, mas é um valor de marca. Um valor, assim, se você tem várias lojas boas, quando você vai fazer a venda da franquia, você fala, tem tantos franqueados que estão tudo certo. Então, essa questão, por isso que eu falo, tem que exigir esse tipo de coisa. Eu já vi franqueado que a franquia fala, você não quer pegar a loja tal? Lá não tá dando certo, o cara quer entregar. Você é bom, você pega aquela loja lá e o cara às vezes pega, não, pela oportunidade. Você quer pegar, é bom. Sim, porque né, às vezes não deu certo por N motivos, razões, tal, tudo, mas tem aquele que, por isso que, voltando ao que o Cadil falou anteriormente, a mão da pessoa, do empreendedor que está lá faz a diferença. Seja franquia, não seja franquia, faz a diferença. Então assim, a resposta, né? Então, assim, primeiro é falta de planejamento. Segundo é falta de gestão. E depois você tem uma série de outros motivos, mercado, economia, política, o ambiente não era bom, escolhi o lugar errado, tal, mas geralmente porque tudo isso todas essas outras questões têm muito a ver com o planejamento, né? Às vezes, e aí a gente falou lá de empreendedorismo de oportunidade e necessidade,
Quando você tem um empreendedorismo por oportunidade, que é aquele que você escolheu realmente um negócio que você acha que vai dar certo, às vezes a gente fala, estuda o negócio, estuda. Por mais tempo do que você imagina. E obviamente que não é para ficar estudando 10 anos e não executar nada, porque não vai adiantar. Já mudou, exato, tudo, não é? Né? Então é tudo uma questão de custo-benefício, de equilíbrio aí, né? Mas às vezes vale a pena estudar um pouco mais aquele mercado, seja ver prudente. o ponto, exato, para poder realmente dar o próximo passo. Ver as questões financeiras são muito importantes, porque é que nem casamento. Né? Então, assim, eu amo muito, é que nem eu amo muito esse negócio e tal. Mas se você começa só a tirar aquele problema financeiro gigantesco, isso acaba com qualquer relação de amor, de casamento. Acaba rapidinho. Exato, e com a empresa também. Sim. Então, aquele sonho se torna um pesadelo. Né? Então, a gente sempre fala, bons negócios não vivem só de boas ideias, eles vivem de boa gestão. Porque às vezes a ideia é legal, mas a gestão é ruim, então fica muito difícil viabilizar aquele bom negócio, que às vezes é um bom negócio mesmo, o negócio vira de verdade, mas a gestão acaba atropelada. Uma coisa, desculpa me estender na resposta, mas uma questão que é muito importante, assim, que é bem batida pelo Sebrae há vários anos, é dividir a vida pessoal da profissional. Então, isso acontece muito. Mas principalmente na questão financeira. Não sou eu, não. Porque ele trabalha com a esposa dele, né? Na verdade, a de eventos que eu falo é a minha esposa que manda. Sim. Eu só abaixo a cabeça, assim, falo, sim, senhora, entendeu? Sim. Entendeu? Mas essa questão da parte financeira é muito importante. As contas. Então, dividir. Não, tem que dividir. Não pode misturar patrimônio. Isso. Porque daí o que acontece? Você eu acaba... começando a ficar mal, passar mal aqui de tanto escutar as coisas erradas que eu faço. Quer dizer, escutar... Desculpa, gente, escutar as coisas certas e a execução. A gestão aí tá... A gestão. Comprometida. Como é que você falou? Como é que é? Eu keep, né? Eu keep, eu não sei o quê, e você... Eu quito. Mas é isso. É isso. Então essa divisão ela é importante porque às vezes você pega dinheiro um empréstimo na parte da empresa profissional, a gente já viu e assim a gente fala com conhecimento de causa. Pega isso, começa a gastar na vida pessoal. Não, mas eu tenho dinheiro e tal. Esquece que vai ter que pagar o empréstimo. Esquece para que pegou o empréstimo. Então, assim... Pegou o empréstimo para ampliar a empresa e compra um carro novo. Exato. E acontece muito. Acontece. Então tá andando com um carrão e a empresa cheia de dívidas. Só que esse dinheiro do carrão não veio da vida do prolabore dela, que é o salário dela mensal. Veio do empréstimo, que era para ter investido em outra coisa, em coisas da empresa, enfim. Então, tudo isso assim, é bom para ser saudável na vida pessoal e na vida profissional. E até tomar decisão. Então, não quero mais essa empresa aqui. Tá bom, mas você tem que ter a real decisão, porque se tiver tudo misturado, a decisão de tirar a empresa vai vai comer um pedaço da tua vida pessoal. O Sebrae tem educação financeira? Tem. Peraí, como é que eu faço a minha inscrição? E a educação financeira, a gente começa com programas nas escolas, com as crianças. Que legal. Com as crianças. Então, desde o ensino fundamental, justamente para isso. Falando de empreendedorismo, falando de educação financeira. É importante. Justamente. Pequenininho que você... Porque isso que você está falando, Vanessa, da questão da educação financeira, é um problema estrutural. A gente não tem isso nas escolas, a gente não tem isso na universidade, nos cursos. Né? Com certeza, porque isso, sei lá, você tem área de saúde, você tem um fisioterapeuta, um médico veterinário, um advogado. Eles sabem tudo da técnica, mas não tem parte de gestão. E eles vão fazer o quê? Eles vão abrir as suas clínicas, eles vão trabalhar como empreendedores e não tem a menor ideia do que fazer da parte de gerenciamento mesmo. E aí começa o problema, né? Então, são bons na parte técnica? Extremamente bons. Por isso que eu falo, bom negócio não vive só de boa ideia, né? Ou de boa técnica, vive de boa gestão. Às vezes a ideia não é nem tão boa, mas a gestão é tão boa que o negócio segue bem. O negócio Por isso que às vezes tem aquela sociedade que um é a gestão e o outro é o técnico, né? Exatamente. Que é a combinação mais adequada, talvez, Roger, né? Na nossa sociedade, quem é quem? Eu e você e eu. Você é que me ferra e eu é que sou ferrado.
Essa é a sociedade nossa. Que horror! Com essas tristes palavras do meu papagaio de pirata, Roger, faça as considerações finais. Eu só posso agradecer, Caril, por ter vindo aqui, dedicado o seu tempo para o nosso canal, poder expor, né, o que o Sebrae faz, esse trabalho importante que o Sebrae tem. Eu sei que você também tem a vida bem corrida também. Então, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Fica as portas abertas, como eu conversei, para talvez integrantes do Sebrae, né, colaboradores, virem aqui falar de assuntos talvez mais específicos, né, e aprofundar melhor em alguns assuntos específicos, por exemplo, marketing digital, fluxo de caixa, etc e tal, um podcast mais explicativo, né? A gente pode criar até em parceria com a CDL, divulgando no canal da CDL. Fica aberto esse convite ao vivo aqui para vocês, tá? E obrigado, meu amigo. Faça a câmera é toda sua. Bom, primeiramente queria agradecer muito vocês pela oportunidade, Roger, Vanessa. Foi um prazer, foi muito gostoso o papo aqui hoje, falando de empreendedorismo. Dizer a vocês que o Sebrae está de portas abertas para todo mundo que está assistindo, para todos os empreendedores, para aqueles que querem empreender dentro da nossa região ou fora da nossa região que vão assistir. Existem inúmeros escritórios do Sebrae próximos de cada um de vocês. Com os postos do Sebrae aqui, que a gente presta o mesmo tipo de atendimento, e dizer assim, o Sebrae realmente está de portas abertas. Esse é o nosso grande objetivo, é que as pessoas venham realmente até a gente, e a gente procure, hoje em dia a gente tem uma ação muito forte de busca desses empreendedores, para realmente mostrar a eles as oportunidades que estão dentro do Sebrae. E é isso, eu acho que o Sebrae, como eu falei, é um grande agente de desenvolvimento dentro da região, e o que a gente quer é ajudar os nossos bairros aqui da Zona Leste 2 a se desenvolverem por meio do empreendedorismo. Então, assim, nós estamos totalmente de portas abertas. Vamos conversar sobre essas possibilidades. Acho que seria bem legal trazer os especialistas para falar das matérias individuais, de temas individuais, que aí conseguem aprofundar bem cada um dos temas, falar especificamente, pode falar, por exemplo, de Instagram, pode falar especificamente dentro do marketing digital, de Facebook, de YouTube. Ultra nicho, a gente a gente pode nichar bastante dentro dessas... Educação financeira, falar de finanças, falar de finanças pessoais, finanças empresariais. Então, assim, eu acho que tem desculpa. Não, pode falar. Eu que Não, ela faz isso sempre, eu perdoo ela. Não, mas existe um caminho grande que a gente pode trilhar, e assim, tem muito conhecimento que a gente pode trazer em parceria, e o grande beneficiado dessa história é o empresário, é o cidadão da Zona Leste. Eu acho que por meio dessas ações que a gente faz, que a gente pode realmente transformar a vida das pessoas. Então, esse é o grande objetivo nosso. Muito obrigado mais uma vez. Temos o mesmo propósito, amigo. Obrigado a você. Vanessa? Pois não? Vai falar ainda mais alguma coisa? Não, eu só vou me despedir de vocês. Foi top demais. Muito obrigada, Calil, pela sua presença, pela aula, né? Porque é uma aula de conhecimento. E fica aquela dica. Segue o Sebrae, segue o Desenvolve Leste e se inscreva no nosso canal, e até a próxima. Fui! Tchau, Roger! Tchau, Vanessa. Desliga o microfone dela agora. Não, eu quero o microfone.